Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do canal Yoga com Victoria. Hoje convido vocês a realizarem comigo uma prática com ênfase em equilíbrio e força. Então, se você já estiver pronto, pronta, vamos começar e hoje começaremos em pé. E ao ficar em pé, já vamos nos virando para o lado esquerdo. Ao virar para o lado esquerdo, deixe primeiro os pés unidos, um ao lado do outro, e as mãos também unidas em frente ao peito. Fixe bem o seu olhar em um ponto à frente, bem na altura dos olhos, e já vamos em seguida trazer o pé esquerdo bem à frente do pé direito, os pés bem alinhados. Os dedos do pé direito vão tocar o calcanhar esquerdo. E aqui primeiro, concentre-se mantendo a estabilidade. Direcione a consciência lá para a planta dos pés. E se já estiver fácil manter a postura, experimente fechar os olhos para aprimorar ainda mais o foco, o equilíbrio e a concentração na planta dos pés. Se ainda não for possível manter os olhos fechados, mantenha o olhar fixo em um ponto à frente. E em seguida, se você estiver com os olhos fechados, abra os olhos agora, inspire elevando os braços lá para o alto da cabeça e quando soltar o ar, solte o tronco lá para frente. Toque as mãos no solo quando as mãos se aproximarem lá do pé esquerdo e aí solte bem cabeça, pescoço e ombros. Se possível, mantenha a extensão dos joelhos, mas se precisar, flexiona um pouquinho os joelhos. E aqui respira de forma bem ampla e profunda. Mantenha os pés firmes no tapete, elevando o tronco, mantendo os pés em posição. E aí traga novamente as mãos unidas em frente ao peito. Una os pés um ao lado do outro primeiro e em seguida já vamos compensar. Agora o pé esquerdo vai para trás, pé direito fica bem à frente do esquerdo. Pés alinhados, olhar fixo, compensando o Pradhanasana. Se você tentou fechar os olhos para o outro lado, compense da mesma forma. Olhos abertos, inspire elevando os braços lá para o alto. Solte o ar, solte o tronco lá na frente. Mãos no solo, descontrai o tronco. Pés firmes, eleve o tronco, mantendo os pés em posição. Mãos unidas em frente ao peito, os pés um ao lado do outro. Vamos para mais um de equilíbrio. Vamos agora ao Natarajasana. Então, fixe novamente o olhar em um ponto à frente. E primeiro vamos trazer o joelho direito elevado e flexionado à frente. Segure o joelho direito com as duas mãos. Encontre bem a estabilidade aqui. E em seguida, leve a mão direita lá no tornozelo direito, mantendo o olhar fixo em um ponto à frente. Passe a perna direita lá para trás, deixando o calcanhar direito próximo do glúteo. Eleve o braço esquerdo para o alto e em seguida afaste o calcanhar direito lá do glúteo, mas sem soltar o tronco lá na frente. Mantenha o tronco bem vertical e apenas afaste o calcanhar lá do glúteo. E com bastante consciência, retorne primeiro o joelho direito à frente. Volte o pé direito no tapete, as mãos unidas em frente ao peito. Respire de forma ampla e profunda, fixe bem o olhar para já compensarmos esse Natarajasana. Vamos trazer agora o joelho esquerdo elevado e flexionado à frente. Segura o joelho elevado com as duas mãos, mantendo o olhar fixo. Já leva a mão esquerda lá no tornozelo esquerdo, passa a perna esquerda lá para trás, braço direito elevado. E aí já afasta o calcanhar esquerdo lá do glúteo. Movimento de retroflexão da coluna, mantendo o tronco elevado.
Com consciência, retorne o joelho esquerdo à frente primeiro. E aí toque o pé esquerdo no tapete, as duas mãos unidas em frente ao peito e mais uma vez os olhos fechados. Respire de forma ampla e profunda, regularizando a respiração, sentindo o calor, sentindo o movimento do prana pelo corpo. E em seguida, já vamos virando agora aqui para frente. E ao virar para frente, já afaste as pernas mais ou menos 1 metro de distância entre elas. Deixe os pés alinhados e daqui já vire o pé esquerdo lá para fora. O pé direito fica sempre voltado aqui para frente. Flexione o joelho esquerdo em 90 graus, mão esquerda ao lado e à frente do pé, braço direito elevado. Olhe lá para a mão elevada e sempre que solta o ar, desce mais o quadril e a pelve para o tapete. Vira o rosto aqui para frente e lança o braço sobre a cabeça. Deixa alongar bem a lateral do tronco. Inverta a posição das mãos. Direita vem para o solo, esquerda elevada para o alto, fazendo uma torção na coluna vertebral. Retorne as duas mãos ao lado do pé esquerdo. E daqui, vamos manter a flexão do joelho esquerdo, elevando só o tronco, os braços na altura dos ombros. E aí, por último, estenda o joelho esquerdo, vire o pé esquerdo para frente, já virando o pé direito lá para fora. Flexione o joelho em 90 graus, mão direita ao lado e à frente do pé, braço esquerdo elevado. Olha para a mão elevada e respira. Desce bem o quadril e pelve lá para o tapete. Vira o rosto para frente e lança o braço sobre a cabeça. Invertam a posição das mãos. Mão esquerda vem para o solo, braço direito elevado para o alto. Retorna as duas mãos ao lado do pé direito, mantendo o joelho flexionado, vira o tronco para frente e eleva só o tronco, mantendo a flexão do joelho. Braços na altura dos ombros e aí por último estende o joelho direito, os dois pés voltados para frente, mãos atrás das coxas, para agora o Prishthasana. Contrai os glúteos, inspire, solte o ar, solte o tronco lá para trás, abra o peito. E quando precisar inspirar, traga o corpo à verticalidade e solte o tronco lá para frente em Maha Trikonasana, já segurando atrás das pernas, tornozelos, na altura que for possível. Mantendo a extensão dos joelhos, sempre que soltar o ar avance, aproximando o topo da cabeça lá do tapete. Aproveite esse asana para descansar e regularizar a respiração. Solte o ar, avance, aproxime bem o topo da cabeça do solo. Solte o ar, avance, aproxime o topo da cabeça do solo. Quando precisar inspirar, retorne devagar o corpo à verticalidade. Daqui, vamos unir pernas e pés e vamos trazer novamente as mãos unidas em frente ao peito. Vamos para mais um de equilíbrio. Vamos agora ao Pakshasana. Então fixe bem o olhar em um ponto à frente, pé direito fica no solo, joelho esquerdo novamente, elevado e flexionado à frente. Mantenha o olhar bem fixo, encontre a estabilidade aqui e em seguida segure o joelho elevado só com a mão esquerda, braço direito na altura do ombro. E afaste o joelho lateralmente, sem girar o quadril sempre voltado para frente. Os dois braços na altura dos ombros, punhos fechados. E agora nos instantes finais, estenda o joelho esquerdo. Força.
Flexione o joelho esquerdo, volte ao centro e aí toque o pé esquerdo no tapete. Mãos unidas em frente ao peito, fecha os olhos e respira. Abra novamente os olhos e vamos compensar o Pakshasa. Agora o pé esquerdo fica no tapete, joelho direito elevado e flexionado à frente. Segure o joelho elevado com as duas mãos. Estando estável, braço esquerdo na altura do ombro. Afasta o joelho lateralmente e os dois braços na altura dos ombros. Feche os punhos e nos instantes finais estenda o joelho. Força. Flexione o joelho, volte ao centro, toque o pé no tapete. Mãos unidas em frente ao peito, feche os olhos e mais uma vez respire. E em seguida, solte os braços, afaste os pés na distância do quadril. Mantendo os olhos abertos, balance em Hastinasana. Solte bem os braços, eleve os calcanhares e olhe sempre no mesmo ponto atrás de você. Deixa soltar a musculatura superficial do corpo. E em seguida pare o balanço no centro e agora sim feche os olhos. Respire mais uma vez de forma bem ampla e profunda. E em seguida afaste novamente um pouco mais as pernas, mais ou menos 1 metro de distância. E vamos ao Nitamba Trikonasana, movimento lateral de tronco. Inspire elevando os dois braços para o alto. Entrelace os dedos, estenda bem os braços e cotovelos, contrai os glúteos e solte o tronco para o lado esquerdo. Mantendo os braços sempre alinhados, peito aberto, queixo afastado do peito. Solte o ar, avance, chegue lá ao ponto máximo. E ao inspirar, volte ao centro, estenda os braços mais uma vez, glúteos contraídos e compense o Nitamba Trikonasana. Solte o ar, avance. E ao inspirar, retorne. Solte os braços. Una as pernas e vire-se para o seu lado direito. Eleve os braços lá para o alto, inspirando, e ao soltar o ar, descontraia o tronco lá na frente. Já leve as mãos atrás das pernas, na altura que for possível. E já avance, aproxime o abdômen lá das coxas, intensificando o alongamento das pernas. E em seguida, flexione os joelhos, mãos no solo. Passe a perna esquerda para trás e depois a direita. Chatuspadasana, 4 apoios com o quadril baixo. Mantenha o olhar bem fixo lá no centro entre as mãos e em seguida traga o joelho direito lá no peito. E sem elevar o quadril, leve a testa lá na direção do joelho. Força. Inspira, solta o ar, eleva a perna direita estendida lá no alto e deixa o calcanhar esquerdo aproximar lá do tapete. Retorna o pé direito no solo, baixa o quadril, joelho esquerdo no peito e leva a testa na direção do joelho. Inspira, solta o ar, eleva a perna esquerda lá para o alto, calcanhar direito próximo do tapete. Retorna o pé esquerdo ao solo. Mantenha o quadril elevado, se precisar pode dar um pequeno passo para frente ou até mesmo afastar os pés. Quanto mais próximos os pés, mais alongamento nas pernas.
Impulsione o tapete, quadril bem elevado, mantendo esse Utthana Chatuspadasana. E em seguida toque o joelho esquerdo no solo e depois o direito. Sente sobre os calcanhares, braços estendidos à frente. Solte o corpo e descanse em Hamsasana. Regularize bem a respiração e quando se sentir pronta, vamos passar ao Grivasana, ou quem já realiza com segurança, vamos passar ao Sirshasana, a invertida sobre a cabeça. Vou passar com vocês a montagem do Grivasana, que é o preparatório, certo? Então daqui nós vamos trazer os braços bem à frente dos joelhos e vamos tocar com os dedos lá nos cotovelos. Essa distância é bem importante, pois é a base da invertida. Em seguida, mantendo os cotovelos bem fixos no tapete, vamos tocar a ponta dos dedos lá na frente, formando um triângulo com as mãos. Vamos entrelaçar os dedos e direcionar o topo da cabeça para o tapete. As mãos se posicionam atrás da cabeça. Vamos virar a ponta dos pés para baixo, empurrando o solo para elevar o quadril no alto. Quando elevou o quadril, caminhe o máximo que puder com os pés lá na direção da cabeça. E em seguida, quando não conseguir caminhar mais, eleve uma das pernas estendidas lá no alto. Permaneça o tempo que for possível e em seguida compense. Desça que está elevada e eleve a outra perna estendida para o alto. Quando precisar, retorne as duas, toque os joelhos no solo, sente nos calcanhares mais uma vez, um punho fechado sobre o outro, polegar pressionando o intercílio, descansando em Dharanasana. E então daqui, vamos já para o Shavasana. Então encontre agora uma posição bem confortável para deitar no solo. Se sentiu algum desconforto na lombar, esse Shavasana pode ser com os joelhos flexionados, descendo bem o quadril na direção dos calcanhares. Mas se já for confortável, manter o corpo solto, estenda as pernas, solte bem os braços, deixe as palmas das mãos voltadas para cima e feche os olhos. Realize uma inspiração bem ampla e profunda e ao soltar o ar, relaxe agora todo o corpo sobre o tapete. Sinta os efeitos da prática que agora reverberam por dentro de você. Sentindo a energia fluindo, sentindo o corpo, o coração e a mente mais fortes e mais equilibrados. E, portanto, se permita por alguns instantes relaxar. Relaxe os pés, relaxe as panturrilhas e joelhos. Solte coxas, relaxe o quadril, relaxe o abdômen, as costelas, peito. Solte os ombros e os braços. Relaxe as mãos. Descontraia o pescoço e toda a face. Deixe o corpo soltar agora completamente. E permaneça assim por mais alguns instantes, aproveitando cada momento, cada segundo desse descanso. Relaxe. E então, bem devagar, realize uma inspiração bem ampla e profunda.
E ao soltar o ar, abra os olhos, mova o seu corpo, como sentir vontade, para que quando você estiver pronta, você possa novamente se sentar. E assim, vamos finalizando mais uma prática. Espero que você tenha gostado dela. Se gostou, curte, compartilha, se inscreva também no canal. E se você tiver vontade de praticar yoga comigo de forma online, em grupo, ou uma aula personalizada para você, as aulas têm em torno de duração de 1 hora. Se você tiver interesse, vou deixar na descrição do vídeo o contato do meu site. Lá tem o meu WhatsApp. Você pode entrar em contato comigo e agendar a sua primeira prática. A primeira aula eu ofereço de forma experimental, gratuita. Espero você!